Vamos tentar extrair aqui algumas lições, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, esse vai ser o tema do nosso estudo nessa manhã. Vamos aqui dar uma olhada nos versículos, entender um pouquinho do que Deus quer nos falar através desse texto. Mas antes eu gostaria de convidar vocês também para fechar seus olhos, para nós fazermos uma oração e pedirmos a bênção pelo estudo da palavra. Pai querido, quero te agradecer, Senhor, imensamente pelo tremendo privilégio de estar aqui. É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, Pai, que faz tremer o nosso coração. Nesse momento eu peço, Senhor Deus, de maneira muito especial, perdão pelos nossos pecados. E também, Senhor, a Tua misericórdia, para que o Senhor fale conosco, independente das nossas fraquezas, falhas, no ouvir, e também para quem aqui, Senhor Deus, eu que vou transmitir, que o Senhor, apesar de tudo isso, possa nessa manhã realmente trazer algo para nós. Nós temos certeza de que quando abrimos a Tua palavra, o Senhor sempre dá um recado. E por isso clamamos, Senhor Deus, para que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou as palavras bíblicas, possam nessa manhã falar ao nosso coração e fazer com que ela tenha sentido e tocar, Senhor Deus, aquelas nossas necessidades. Confortar o nosso coração, mas também incomodar o nosso coração. São as bênçãos que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para você. Você gosta de se arriscar? Você gosta de passar por momentos arriscados ou fazer escolhas arriscadas? Gosta de se arriscar? Na verdade, tem muitas pessoas, a maioria das pessoas não gosta muito do risco. A palavra risco traz um pouco de medo para a gente. A maioria das pessoas prefere segurança, certo? As grandes palavras que nós buscamos na nossa vida: estabilidade, conforto, segurança. Todo mundo trabalha para ter uma vida tranquila, para ter uma vida dentro de uma área confortável, certo? A gente acorda todos os dias cedo, trabalha, busca novos objetivos, nós também estudamos para buscar estabilidade nessa vida. E sair dessa zona de segurança, tranquilidade, de estabilidade, isso assusta muitas pessoas. Todos falam na importância de pensar no futuro, de planejar, de ter as coisas assim sempre bem detalhadas, bem organizadas, de minimizar os riscos na vida. Poucas pessoas gostam de mudanças, de desafio, de coisa nova, preferem ficar ali naquilo que já é conhecido, preferem a segurança. Mas tem pessoas que gostam também do risco, gostam de viver uma vida arriscada, tomar decisões arriscadas, não gostam muito daquela vida pacata, tranquila, segura, gostam sempre de estar ali na beira do abismo, né? E de tomar decisões arriscadas. Tem alguns até que dizem o seguinte, que para ter uma vida significativa, não tem jeito, você tem que sair da zona de conforto, você tem que se arriscar, para ter uma vida significativa. Tem uma frase bem legal que diz assim, que uma mente que se abre por uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. E essa é a ideia de alguns, se arriscar. De certa forma, ser cristão é também assumir riscos, é uma vida de riscos. Jesus, ele disse, olha, vocês vão ter aflições, vão passar por muitas lutas sendo cristãos, mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Então, o cristão, de certa forma, o cristão verdadeiro, ele, quando aceita Jesus, ele está embarcando num barco que vai contra a mão, vai contra a correnteza, e nadar contra a correnteza tem as suas incertezas, tem os seus riscos. Nesse mundo, o cristão, ele arrisca-se todo dia. A fé, a vida de fé, o convite a ter uma vida de fé é um convite a viver uma vida de riscos. Lá em Hebreus 11, 1 diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Que coisa mais arriscada do que isso? Viver pela fé. De fato, a gente é
chamado, né, para uma vida de riscos como cristão. Você gosta de se arriscar? De sair da zona de conforto, de fazer coisas diferentes, coisas novas, de buscar patamares maiores, mesmo que isso ofereça risco? É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Existem pessoas, e aqui eu tenho que fazer um adendo para explicar exatamente o que nós vamos conversar nessa manhã. Algumas pessoas que dizem, eu gosto de viver uma vida no limite, no risco, mas elas confundem correr risco com loucura, com fazer loucuras. Tem uma diferença bem significativa aqui para o que nós vamos falar nessa manhã. Tem algumas fotos na internet que eu estava procurando, que teve uma febre algum tempo atrás, de pessoas que gostavam de tirar selfies perigosos, como essa foto aí. A pessoa ali nos prédios altos. O que você acha? Alguns dizem, essa pessoa gosta de viver no risco. Tem mais uma. Essa é uma jovem russa que é conhecidíssima por tirar vários selfies ali nas alturas. Passa mais uma. Esse é um rapaz também que é conhecido como o Homem-Aranha russo. É um menino que também gosta de tirar fotos em lugares inusitadíssimos. Olha esse. Você faria isso? Esse sim. Isso, agora entendam só. Aqui que eu queria deixar claro. Isso não é viver uma vida de riscos. Isso é loucura, né? Passa mais uma, olha esse. Me pergunto como é que ele vai sair dali, né? E o próximo? Você faria isso com a sua namorada? Você que é namorada, deixaria seu namorado fazer isso? Alguns dizem que isso é correr risco, mas eu queria deixar bem claro que isso é loucura. Alguns confundem viver uma vida de risco, sair da zona de conforto, com fazer loucura, com praticar loucuras. Tem uma definição aqui do que é loucura, acho que combina com essas fotos, olha só. Loucura, isso eu procurei no dicionário. Loucura é um ato ou fala extravagante que parece desarrazoado. Atitude, comportamento que denota falta de senso, de juízo e de discernimento. Isso é loucura, não confundam viver uma vida de risco, sair da zona de conforto com loucura, tá bom? Falta de juízo. Agora eu queria definir para vocês o que seria isso, assumir riscos, viver uma vida de riscos, dentro do contexto que a gente vai trabalhar nessa manhã, de Eclesiastes 11. Olha a definição, essa é uma definição que eu criei. Pode não ser a exata, mas serve para a nossa discussão dessa manhã. Assumir o risco é sair da zona de conforto, é não se contentar com a simples subsistência, é querer ir além do imposto pela vida e fazer algo extraordinário para Deus. É isso que eu quero dizer com viver uma vida que assume o risco. A gente vai estudar esse texto nessa manhã, Eclesiastes 11, 1 a 6. E na minha Bíblia aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, é uma das melhores versões da Bíblia, por incrível que pareça, apesar de ter os 7 livros apócrifos, eu gosto muito. Ele traz o subtítulo aqui do capítulo 11, aquela frasezinha em negrito, assim, saber assumir riscos. Na Bíblia de Estudo Andrews, que alguns têm, o título é o procedimento prudente do sábio. Prudência e risco. Parece que não combina essas duas palavras, né? Correr o risco e ser prudente. Mas é exatamente isso que Salomão vai falar nesses versículos. Quem decide assumir riscos com Jesus, com Deus, é prudente. Bom, não parece, né? Mas é exatamente isso que o texto vai tratar nessa manhã. E eu gostaria de ler com vocês. Vamos ler? Joga o teu pão sobre a água, ou as águas, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com 8, pois não sabes que desgraças podem vir sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. E quando uma árvore cai, tanto ao sul como ao norte, no lugar onde cair, aí ficará. Quem fica olhando o vento, jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens, jamais ceifará. Verso 5. Assim como não conheces o caminho do vento, ou do embrião no seio da mulher, também não conheces a obra de Deus, que faz todas as coisas.
De manhã semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Saber assumir riscos. Assumir o risco com Deus. Bom, para a gente entender um pouco melhor esse texto aqui, a gente tem que compreender um pouquinho o livro de Eclesiastes. Para contextualizar um pouquinho para vocês, o livro de Eclesiastes é um dos livros mais belos da Bíblia. Alguns estudiosos, a maioria dos estudiosos, entendem que esse livro foi feito por Salomão. Tem várias evidências disso, e de certa forma é muito claro. Salomão é o escritor do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um sermão que Salomão preparou, com conselhos e reflexões. Depois de uma vida assim bem conturbada, Salomão tentou de tudo para ser feliz, fez de todas as coisas para ser feliz. Se entregou até à loucura, diz ele. Fez de tudo, mas parece que ele não encontrou muito. E no final do livro ele dá alguns conselhos de que maneira a gente pode viver uma vida assim plena, feliz. Esse é o livro de Eclesiastes. O grande propósito do livro de Eclesiastes é mostrar para nós, todos os homens, a futilidade de uma vida centrada apenas no próprio umbigo. E ele diz, quanto a isso, vaidade das vaidades. Para Salomão, aquela pessoa que coloca a felicidade como um objetivo de vida, felicidade própria, satisfação própria como objetivo de vida, ela não vai encontrar felicidade de jeito nenhum. E aí ele fala assim, é como correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Não chega em lugar nenhum, não consegue alcançar nada. Dentro desse contexto entra o capítulo 11. Salomão aqui, ele vai desafiar eu e você a sair da zona de conforto, a agir quando mais fácil é ficar de forma cômoda e se esconder. Ele vai desafiar a gente a fazer mais, a sonhar mais, a ousar mais, mesmo diante do risco, ao lado de Deus. Vamos dar uma olhadinha melhor agora por partes, no verso 1 e verso 2. Para a gente entender, é muito importante a gente entender essa primeira expressão aqui. Para compreender o texto completo, a primeira expressão é muito importante. Joga o teu pão sobre as águas, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com 8, porque não sabes que desgraças pode vir sobre a terra. O antigo Israel, ele vivia de agricultura, a gente sabe disso. Era uma nação, assim, um tanto sofrida, veio da escravidão e dependia da agricultura para sobreviver. Só que tinha um problema, até hoje é um lugar muito seco, muito árido, e apenas 20% da terra era cultivável. E o mais difícil ainda eram as chuvas, muito poucas, esparsas e sempre arriscado. O povo dependia da agricultura única e exclusivamente para poder sobreviver. E o alimento principal deles era o pão. Era dali, das plantações de trigo, de cevada, que eles tiraram esse alimento principal que fazia eles sobreviver, o pão. E todo ano eles passavam por um dilema muito complicado, principalmente as famílias simples, pobres, que era na verdade a maioria, praticamente 90% da nação que vivia ali, tendo que depender das suas plantações para sobreviver. Então eles passavam por um dilema muito complicado. Existiam apenas 2 chuvas ao longo do ano. O que a gente chama de chuva temporã, que acontecia ali por volta do mês de abril, maio, caía uma chuva bem forte, deixava a terra encharcada, com poças de água, e preparava a terra para que ela pudesse receber o grão, a semente. E depois, lá no final do ano, por volta de novembro, dezembro, caía uma segunda chuva, que amadurecia o grão e preparava para a colheita, chamada chuva serôdia. A gente conhece essas 2 palavras, a gente usa muito nas profecias, né? Chuva temporã e chuva serôdia. Quando acontecia a colheita, veja, o povo estava muito feliz. Israel fazia até a festa das colheitas. E aquilo era uma festa tremenda, onde as pessoas regozijavam-se porque agora os
celeiros estavam cheios de grão, eles poderiam viver agora mais um ano, poderiam ficar felizes durante mais um ano, ter comida para sua família, para alimentar os seus filhos. Mas, com o passar do tempo, aquele estoque de grãos ia diminuindo. E quando chegava lá no final do ano, antes da chuva, para ter uma nova colheita, os estoques já estavam minguando. Imagina você agora olhando todos os dias para o seu estoque de grãos, de comida, e você com vários filhos, a gente sabe que naquela época eles tinham muitos filhos, famílias grandes, vendo o seu estoque de grãos diminuir. Até que de repente vinham as primeiras chuvas. Era hora de plantar novamente. E eles tinham uma decisão muito difícil. A chuva preparava a terra, só que eles olhavam para a despensa, para os celeiros, e os grãos estavam quase acabando. Tinha ali a reserva exata para poder sobreviver. E aí vinha o dilema, aí vinha o problema. Eles tinham duas alternativas. Ou eles lançavam o pão, a semente, os grãos, sobre as águas, sabendo que provavelmente eles iam ter falta daquele estoque que eles semearam, e provavelmente a família ia passar alguns dias de fome, mas depois tinha a esperança de uma grande colheita, de uma colheita farta, e de muitos novos dias para poder sobreviver bem e feliz. Ou, olhando para o estoque, entendendo, poxa, a gente só tem tanto contadinho que vai dar certinho para a nossa sobrevivência. Então, a segunda opção era guardar os grãos e conseguir sobreviver bem, mas depois, infelizmente, o futuro a Deus pertence. Depois a gente não sabe o que vai acontecer. Semear o grão na esperança de ter uma colheita nova, ou garantir mais alguns dias de subsistência, de vida feliz, e depois esperar a morte. Esse era um dilema. Para as famílias simples, pobres, era um grande dilema. E Salomão, ele vem e diz para nós o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Faz sentido agora? No segundo verso, ele ainda reforça a ideia. Você tem pouco, reparte com 7, com 8, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Na verdade, o conselho de Salomão, ele não faz muito sentido. Imagina só, pensa comigo agora para você entender melhor. Se você tivesse, imagina ali, 5, 6 filhos em casa, e você tivesse um estoque de comida, sabendo certinho até que data aquilo ali ia durar, esperando uma próxima colheita. Você tem o estoque certinho, e de repente surge a oportunidade de investir um pouco daquele estoque, e lançar ele sobre as chuvas que apareceram. Mas aí você pensa, poxa, se eu tirar do estoque, pode ser que a gente tenha fome e passe fome alguns dias. Espera aí, mas se eu tirar do estoque e lançar, a gente vai passar fome, mas existe a possibilidade de depois ter uma colheita ainda mais farta e conseguir ainda mais grãos. O que você faria? Se você tivesse um estoque limitado de comida e viessem 8 famílias pedindo, me dá um pouco por favor que a gente já não tem mais. 8 famílias, um após o outro. O mais lógico seria talvez dizer, não, espera aí, eu não posso, eu tenho aqui contado para a nossa família. Como que eu vou repartir? Não tem jeito. Mas aí Salomão diz, reparte. Você repartiria? Você daria para os outros, sabendo que possivelmente faltaria para você e para os seus filhos depois? Ou você repartiria? O mais esperto a se fazer é reter o grão. Como diz o ditado, né? Mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. A gente não fala isso? É isso mesmo. Na perspectiva humana é assim. Mas na perspectiva de Eclesiastes, existe segurança no risco. Se eu lançar o grão agora sobre as águas, eu vou ficar sem aqui, talvez passar fome alguns dias. Mas no futuro, eu vou ter uma colheita mais farta. Eu vou ter mais alegria, eu vou ter mais dias de felicidade.
Lá no futuro as coisas vão acontecer. Eu vou ter o retorno. Se eu repartir com alguém, mesmo sabendo que vou passar fome por causa disso, quando vier desgraça na minha casa, provavelmente esses outros que eu ajudei vão me ajudar também. No risco, existe segurança. Trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade agora. A gente tem um dilema também, vivemos um dilema também, bem simples na verdade. E o dilema é assim: vamos viver pelo que é concreto, pelo que é terreno, ou a gente vai viver pelo que é transcendente, pelo que é celestial, pelo que é eterno, pelo que os olhos não podem ver? Vamos trabalhar por um reino humano, e quando eu falo reino humano, eu falo carreira, sucesso, poder, um nome, um status. Ou vamos trabalhar pelo reino de Deus, valores que não se podem ver, coisas que se esperam para um futuro que a gente não pode ver agora. Você entende? Trazendo para os nossos dias, esse é o dilema. Enfrentamos o mesmo dilema. Nós podemos escolher viver como cidadãos desse mundo. Podemos. Focados no aqui e agora. Nas coisas que a gente vê todos os dias. Na rotina, no trabalho, na máquina que é imposta para nós da rotina, dessa vida. Ou podemos focar no futuro. Podemos focar no que é celestial. Podemos olhar para os valores eternos, pensando numa colheita eterna, para o que vem depois. Veja, são duas perspectivas bem diferentes. Mas eu preciso entender que quando eu assumo o risco de viver como cidadão do céu, quando eu assumo o risco de, ser cristão de verdade, viver como um discípulo de Jesus, como um cidadão celestial, eu vou assumir riscos. Que riscos? Bom, por exemplo, um jovem que decide ser fiel na faculdade, que decide ir contra tudo e contra todos para ser fiel a Deus, aos valores bíblicos do reino de Deus. É uma jovem que decide ser pura, mesmo no mundo impuro, contra a pressão dos amigos, contra a pressão de todas as pessoas. É um empresário, que decide fazer da sua empresa uma igreja. Eu já vi uma pessoa tomar uma decisão como essa. A minha empresa, ela serve para ganhar pessoas para o reino de Deus. É alguém que decide pregar, ser um evangelista, fazer da sua vida um ministério. É alguém que decide abandonar tudo para aceitar o chamado que Deus fez para ele, e ser um missionário, ser alguém que dedica a vida integralmente para o ministério. É alguém que decide pregar e evangelizar a sua família que talvez não aceita muito a sua fé. É fácil ficar quieto nessa circunstância, mas assumir o risco, pensar nas coisas eternas, é isso. É alguém que decide ser um pioneiro e plantar uma igreja. Olha só, esses dias eu vi um testemunho de um rapaz que ele conhecia uma cidade que não tinha nenhuma presença adventista. Ele abandonou tudo, tinha uma academia, uma vida bem estabelecida, fechou a academia, foi para essa nova cidade com o sonho de plantar uma igreja, um professor de educação física. É alguém que decide ousar e fazer grandes coisas para Deus. É disso que eu estou falando. Vai ser fácil? Quando a gente decide viver assim, como um cidadão do céu, olhando para as coisas futuras, para as perspectivas eternas e futuras, não é fácil. Levanta oposição, enfrenta dificuldade. Mas para Salomão essa é a única maneira de viver com perspectivas eternas e de ter uma vida plena. É só quando eu assumo o risco de viver com Deus que eu tenho perspectivas eternas. Viver somente com os olhos no que acontece agora, no aqui e agora, no comum, no ordinário, é como segurar o grão para ter mais um dia de alimento e depois não ter o que plantar e morrer de fome no futuro.
Salomão vai reforçar essa ideia no verso 3 e 4. Vamos para o verso 3 e 4. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. E quando uma árvore cai, tanto ao sul como ao norte, no lugar onde cair, aí ficará. Quem fica olhando o vento jamais semeará. Quem fica olhando as nuvens jamais ceifará. Veja só o que Salomão está querendo dizer aqui. Ele quer dizer que as coisas naturais, as coisas que parecem ter segurança, o que os nossos olhos podem ver, essa vida cotidiana nossa, ela parece transmitir segurança, mas na verdade é arriscada. Ele fala aqui que as nuvens, quando estão cheias, elas vão, a gente sabe que significa que vai chover, é uma lei da natureza, nuvem cheia, chove. Quando você derruba uma árvore, a árvore cai, faz parte da lei da gravidade. Mas ele diz que mesmo dentro das circunstâncias planejadas, mesmo dentro de uma vida planejada, cheia de regras, existe incerteza, porque ao a árvore cair, não se sabe para que lado essa árvore vai cair. Se vai cair para o sul ou se vai cair para o norte. A nossa vida, por mais que a gente tenha sobre domínios, por mais que a gente comande ela, cuide dela, planeje, ela é incerta. Por mais que ela esteja bem equilibrada, é incerta. Tudo que os nossos olhos podem ver nessa vida é incerto. Ele diz o seguinte, que se a gente ficar esperando o vento, a temperatura certa, a gente não vai ter colheita. Bom, imagina alguém que, um grande fazendeiro, ele precisa se planejar para fazer a sua plantação. Ele tem que cuidar o tempo, tem que escolher a época certa, tem que ter tudo pronto. Mas aí Salomão diz, se você ficar olhando para tudo isso e não semear, não adianta, não vai colher. Ou seja, a gente tem que assumir riscos com Deus. A gente pode assumir riscos com Deus. Porque essa vida, mesmo que cheia de certezas, mesmo que a gente pense que está tudo sob controle, mesmo que a gente pense que está tudo legal, ela é incerta. Quando a morte vem, tudo acaba. É isso que Salomão está querendo dizer. Não dá para a gente ter certeza de nada aqui. As coisas que a gente pode tocar aqui são todas passageiras, todas efêmeras. São todas, assim, sabe, por mais que a gente possa tocar, isso tem um fim, isso um dia vai ser desfeito. Tudo que a gente conhece por vida aqui nessa terra, um dia vai ser desfeito. Nada aqui é seguro, nada aqui é permanente, é instável. Tudo aqui é instável, tudo aqui é volúvel, tudo aqui é efêmero. Na segurança, a segurança desse mundo é arriscada. É isso. A Bíblia nos incentiva, lá em Mateus 6, verso 20, texto bem famoso, ele diz assim, ó, ajuntem tesouros aonde? No céu. Porque a traça e a ferrugem aqui corroem essas riquezas, corroem essas coisas que a gente busca e que a gente tanto luta para conseguir. Tudo isso vai ser corroído. Aqui a traça e a ferrugem corrói. As coisas que a gente pode ver, elas são passageiras. Não vale a pena. Não vale a pena. Viver focado apenas no aqui e agora é pequeno, é passageiro. É incerto e frustrante. O resultado de uma vida focada no aqui e agora é frustração. Muita frustração. É preciso viver com os olhos na eternidade. Semear dentro e fora da lógica. Ter os olhos na colheita eterna. E por fim, Salomão faz um apelo no versos 5 e 6. Ele diz assim, assim como você não conhece o caminho do vento, ou do embrião no seio da mulher, também não conheces a obra de Deus, que faz todas as coisas. De manhã semeia a tua semente, à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Quer saber de uma coisa? Você é muito pequeno. Eu e você somos muito pequenos e limitados. Não sabemos nem o caminho do vento, diz o texto aqui.
E às vezes a gente pensa que tem tudo sob controle, que a nossa vida está tudo certo. Nós nos sentimos muitas vezes deuses, senhores do nosso destino. Mas a gente é pequeno, não passa de uma formiguinha, tentando entender o universo. Diante da grandeza de Deus, nós somos nada, como um pingo de chuva no meio de um oceano. Não somos nada. Por isso, vale a pena a gente sair da caixa. Vale a pena a gente sair da máquina dessa vida e assumir riscos com Deus. Viver uma vida focada nos valores eternos, nas coisas da eternidade. Não só uma vez por semana, mas todos os dias da nossa vida, todos os minutos do nosso dia, todos os segundos da nossa existência. Olhar para frente, para o futuro, com olhos na colheita eterna. Vale a pena assumir riscos com Deus. Por isso o Salomão insiste, vai lá, semeia de manhã, semeia de tarde, seja diligente, faz isso, semeia, se arrisque com Deus, viva ao lado de Deus, assuma riscos com Deus, pensando nos valores eternos, isso é certeza. O risco de Deus é segurança. A segurança desse mundo é risco, é arriscada. Queridos, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse é o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã. Lança o pão, sem medo, sai da caixa e assume um compromisso. Assume riscos com Jesus. Deus está chamando eu e você nessa manhã para coisas maiores, por uma vida com perspectivas eternas. Deus está chamando eu e você para uma vida com significado maior, para viver uma vida com olhos na colheita eterna. Lança teu pão sobre as águas. Eu gostaria de terminar a mensagem dessa manhã com um testemunho muito bonito. Na verdade, é a história de um homem. É um vídeo que a gente vai assistir junto para encerrar essa mensagem, que decidiu lançar o pão sobre as águas. E para mim é uma das histórias mais inspiradoras. Poderia viver na zona de conforto, poderia se esconder atrás do medo, poderia continuar vivendo a vida dele, atrás dos seus objetivos, atrás da sua felicidade, mas decidiu ousar com Deus. E como a Bíblia diz, quando a gente decide ousar com Deus, a colheita ela vai ser farta. Olha só, assista a história do Nicholas Winton, é um inglês que foi um herói. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas.
Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. I'll never forget. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. It's very difficult for me. É difícil falar. Excuse me. Desculpe. I've always believed that the family is the most important thing. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. I'm sorry. And I'll have a letter. Guardo a carta que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Winton se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. As crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV em inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique de pé, por favor.
agradecimento vem em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Tremendo, né? Deus está chamando eu e você nessa manhã também para sair da nossa zona de conforto. Deus está nos chamando também para dar um passo fora da caixa e para fazer algo a mais, para arriscar um pouco, pensando nos valores e nas coisas eternas, pensando no céu, para viver nessa terra como um cidadão do céu, e não como alguém que põe todas as esperanças, todas as forças naquilo que os olhos podem ver, que é tão efêmero e passageiro. Deus está chamando eu e você para sonhar com uma colheita, talvez nessa vida, mas muito mais na eternidade. Deus está chamando você nessa manhã, querido, para dar um passo de fé e assumir um compromisso com Ele. Há pessoas, talvez nessa manhã aqui, que estão no vale dessa decisão. Talvez tenha uma família que não entende muito bem a fé que você está descobrindo, que você está querendo aceitar. Não é fácil você negar costumes antigos, você mudar o estilo de vida, você aceitar os valores bíblicos, tomar uma decisão pelo batismo, por exemplo. É um risco, é desafiador, traz suas lutas, mas é a única maneira de ter perspectivas eternas. Deus está chamando você para assumir riscos com Ele e ser fiel a Deus no seu trabalho, na guarda do sábado, lá na faculdade, nas finanças, ser fiel a Deus em todas as áreas da vida, para se erguer acima da desconfiança e olhar para os valores eternos. Deus está chamando você nessa manhã para assumir riscos com Ele e aceitar o chamado para ser um missionário, para ser um evangelista, para ser um discípulo de Jesus, para ter um estilo de vida que prega, que ensina, que anuncia, que fala para os outros, a tempo, a fora de tempo, dentro da lógica, fora da lógica. Deus está te chamando para assumir um compromisso. É arriscado, porque nesse mundo o cristão está contra a correnteza, mas quando ele investe nos valores eternos, nas pessoas, semeando a semente do evangelho, a colheita vai ser farta. Deus está chamando você hoje para assumir um risco de fazer da sua vida uma missão. A vida, uma missão de abençoar a vida dos outros, de ser bênção para os outros, para quem está do lado, para quem está na frente, de ver as necessidades e fazer a diferença, de viver uma vida acima do que os nossos curtos olhos podem ver. Deus está chamando você para assumir o risco de ver o teu trabalho como um ministério. Deus te colocou onde você está, para você ser bênção lá, para você lançar as sementes do evangelho lá. E finalmente Deus também está te chamando para você tirar um velho sonho que Ele colocou no teu coração da gaveta. Tirar esse sonho da gaveta e viver ele, ousar e fazer grandes coisas para Deus. Deus está te chamando nessa manhã. Eu não sei a situação que você está, como que está o teu coração, o que você está sentindo nessa manhã, mas Deus está te chamando para lançar o pão sobre as águas, porque a colheita nessa vida vai ser muito boa, mas muito mais na eternidade. Quantos gostariam de dizer: Senhor, eu aceito, eu entendi e eu quero assumir riscos contigo, com olho na colheita eterna. Quantos gostariam? Deus seja louvado. Gostaria de convidar você que ergueu a mão para você ficar em pé, para nós fazermos uma oração nesse momento, para nós encerrarmos o nosso momento de culto, clamando a Deus para que Ele realmente nos ajude a ousar e assumir riscos com Ele. Pai querido, aqui está a Tua igreja, Senhor.
Nessa manhã nós somos desafiados pela Bíblia a lançar o pão sobre as águas. Isso é, Senhor Deus, ousar, não ficar centrado com os olhos apenas naquilo que é cotidiano, que é rotineiro, que é terreno, que é visível. Mas, Senhor Deus, viver a vida de uma perspectiva celestial, com valores eternos, olhando para o futuro, olhando para a colheita que a gente vai ter lá na frente. Não é fácil, Senhor Deus, se levantar e ser fiel para um jovem dentro de uma faculdade, no meio de alguns amigos, a gente viver, Senhor Deus, uma fidelidade contigo no nosso trabalho. A gente passa por riscos, talvez alguém esteja aqui na corda bamba, Senhor Deus, por causa disso. Mas a tua promessa é: você vai achar o pão quando você lançar ele, a colheita vai ser farta. Nós cremos nisso, Senhor, e queremos ousar pelo Senhor. Senhor, é difícil a gente também sair da nossa zona de conforto e assumir um compromisso mais firme com Jesus, de ser um discípulo, de ser um missionário, de viver uma vida focada na missão, de fazer do nosso trabalho, Senhor Deus, o nosso ministério, de quem sabe aceitar um chamado que Deus fez para a gente. Tudo isso é arriscado, tudo isso faz a gente tremer na base. Mas, Senhor, a segurança que a gente pensa que tem nesse mundo, vivendo aqui e agora, isso é que é arriscado, Senhor, porque um dia passa, e quando a gente investe, mesmo correndo risco no reino de Deus, a colheita será farta. E nós queremos, Senhor Deus, orar nessa manhã, colocar a vida de cada um aqui nas tuas mãos, para que o Senhor dê uma bênção especial, para que cada um aqui saia confortado com essas palavras, e que cada um aqui, Senhor Deus, que hoje está na zona de conforto, lance o pão sobre as águas, viva uma vida com os olhos na eternidade, e que a nossa colheita seja farta, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar sequência agora com a nossa escola sabatina. Nós temos aqui as classes embaixo, temos nas salas também, balcões, galerias, criança no primeiro andar. Quem é visitante, temos o espaço Novo Tempo ali, saindo por aquela porta. Deus abençoe a todos, que possamos assumir sempre riscos com Deus.